Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na economia mundial, nesse coronavírus aí. Tá ok? Me acompanha. Bom pessoal, eu gravei um vídeo no dia 14 de março falando que a gente tinha um problema imediato, tá certo? Que é evitar que todos os contratos estão vigentes, que todos os contratos fossem descumpridos e não tivesse uma escalada de execução desses contratos. E vocês, quem viu esse vídeo, deve estar percebendo que praticamente todos os governos estão fazendo exatamente isso. Eu não estou falando isso para você viu coisa que ninguém viu. Eu não vi nada, vi o óbvio. Tá? Então não estou dizendo que eu vi o que ninguém viu, não. Muito pelo contrário. Isso aí é exatamente. Eu estou aqui para justamente ver o que provavelmente vai acontecer e esse é o objetivo desse vídeo. Então você deve estar percebendo que as pessoas estão criando leis para que você não seja executado no seu aluguel. É caótico, mas estão criando isso. Estão criando leis para que você não seja executado, seu filho não sofra um problema se você parar de pagar o colégio dele, se você parar de pagar a luz, o gás, você não vai ser cortado. Tá? Então a gente vai criando um monte de leis, isso tem que ser por lei, porque os contratos são vigentes, estão válidos. Né? Então os governos fizeram mais ou menos isso que eu falei no dia 14. Só que naquele mesmo vídeo eu falei que a gente estava acabando com a demanda privada. Né? Nas crises anteriores a gente abastecia os bancos jogavam dinheiro para o sistema financeiro. Mas agora o governo está tendo que fazer uma outra coisa, ele está tendo que suprir a necessidade de caixa, né? A demanda privada na ponta, ele está tendo que dar dinheiro para as pessoas não morrerem de fome, para as pessoas pagarem o mínimo necessário no mês. Por quê? Porque ele mandou as pessoas não trabalharem. E se eles não trabalham, o empresário não tem como pagar. Hoje, o governo também está tendo que suprir o empresário não tem dinheiro para pagar o salário, o governo disse que vai pagar a diferença. Se o cara cair 30% ou 50% do valor do salário, o governo paga a diferença no período que o cara estiver em casa ou que tiver com redução de carga, porque é melhor do que ele ser demitido. Então a gente está vendo essa correria gigantesca. Mas isso não é possível. Tá? O governo ele não tem tamanho. Nenhum governo do mundo tem tamanho para suprir demanda privada. Um governo se arrecada, sei lá, 15%, 20% do PIB, tá certo? E o PIB não é a geração, o PIB é a geração de riqueza num ano, mas o PIB não é a massa salarial, não é o fluxo total de dinheiro. O governo ele vai conseguir suprir uma parte mínima da necessidade econômica. E o pior, ele recebe a título de impostos e devolve para a economia. Só que ele suga de uma economia que parou. Então a queda na arrecadação de impostos, a tendência, se esse coronavírus continuar por mais um mês, 2 meses, e ninguém sabe, a tendência é que menos dinheiro o governo possa colocar. E aí vem ao ponto que eu realmente acho que é importante a gente discutir aqui para saber o que vai acontecer. Né? Como o governo ele não tem dinheiro que eu digo de arrecadação, né? Ele não consegue com a arrecadação dele, ele arrecada, sei lá, 20%, 30% do que a economia gera, tá? Beleza, então como é que ele vai devolver esses 30%? Ele já é deficitário no Brasil, inclusive, como é que ele vai devolver esses 30% para salvar uma economia de 100%? Impossível. Então qualquer pessoa que não sabe mínimo do mínimo de matemática, de porcentagem, sabe que isso é impossível. Então o que sobra para o governo? Sobra, preste atenção, porque isso é importante, sobra dívida, né? Sobra capacidade de tomar dívida, né? Capacidade de colocar título no mercado e pegar dinheiro novo. E essa dívida, vocês devem saber, isso é claro, o governo ele já não é no Brasil, né? No mundo é mais fácil, mas no Brasil ele já não é um grande devedor, a gente já não tem tanta confiança nele porque a dívida é grande e ele é deficitário, ele é um cara que roda no negativo, então é ruim emprestar para alguém assim. A gente está com um juro de 3,75, que é um juro extremamente baixo. Quer dizer, eu vou emprestar para um cara que costuma dar calote, não agora, mas no passado o Brasil deu bastante calote, para receber um juro muito baixo. Né? Qualquer pessoa, não precisa ser gênio das finanças, vai ver, cara, em algum momento alguém vai dizer, não, eu não topo te emprestar essa grana. O governo está falando em levantar 200 bi, 500 bi, 400 bi. Para isso, como ele vai ter uma queda de arrecadação colossal, ele vai ter que arrecadar esses 400 mais
em 2, 3 meses, 150 para manter a máquina girando. Tá? E a máquina que eu falo não é só desembargador de 200 mil, não. A máquina é merendeira de São Gonçalo, a máquina é professora que você não vai parar de pagar, a máquina é médico, a máquina é PM, a máquina é o exército. Quer dizer, não tem muito como dizer assim, não, vamos parar, não existe isso. Tá? Ele precisa pagar a máquina e ele precisa dar essas ajudas às pessoas. Ele só tem uma chance de fazer isso, emitindo dívida. E esse é o principal problema que eu entendo aqui. Né? Se a gente tiver dificuldade de emitir essa dívida, o que a gente vai fazer? Ontem eu vi o presidente Roberto Campos Neto falando, o presidente do Banco Central falando, olha, a gente tem que fazer as coisas, tá todo mundo pedindo, estoura o caixa, estoura tudo, quebra geral, todo mundo dizendo, estoura, não interessa, entrega dinheiro na mão das pessoas, faz tudo isso. O presidente do Banco Central lembrou uma coisa que não precisaria ser lembrada, mas do Brasil de vez em quando precisa, né? Se eu estourar o caixa, se eu mostrar para as pessoas que eu não vou respeitar os meus contratos, que eu não vou ter condição de pagar, porque eu vou emitir títulos à vontade, depois eu vou ver o que vai acontecer, as pessoas não vão me emprestar. Então, se você precisar levantar 500 bi, você vai levantar 500 bi com quem? Vai levantar 500 bi comigo, com você, com um rico que tem uma liquidez, com alguém que tem um dinheirinho investido. Tá? Esse cara vai levantar esse dinheiro como? Se a gente está insistindo que ele estoure tudo, que ele quebre tudo. Então, assim, não existe solução milagrosa. O governo não consegue emitir dinheiro sem limite, tá certo? Para fazer as coisas dentro das regras, nós precisamos de confiança. As pessoas precisam ter confiança que o governo vai repagar o que ele está pedindo. E se o governo imprimir dinheiro? A coisa resolve? Para começar, imprimir dinheiro não é a mesma coisa que eu falei antes de você emitir um título, tomar um dinheiro do mercado e utilizar aquele dinheiro para cobrir a sua dívida, etc. Porque isso aí é uma relação contratual. Emitir dinheiro de fato, eu não estou nem falando daquelas relações entre Tesouro e Banco Central, não, tá? Que a gente teve aí a partir de 2008, 2009, numa relação esquisita ali com as nossas reservas internacionais. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de você realmente criar dinheiro do nada. Por R$1 trilhão do nada. Tá? E você espalhar esse dinheiro, entregar esse dinheiro na mão das pessoas, etc. Qual o problema disso aí? Imagina que você está numa cidade pequena, com 10 mil habitantes, e simplesmente aquela cidade tem um consumo mensal de, sei lá, 10 milhões de reais. É o que gira na cidade de compras, né? De renda das pessoas que vira compra, que vira consumo. Aí de uma hora para outra um grupo de pessoas descobriu, grupo grande, sei lá, 50% da cidade, descobriu que consegue imprimir dinheiro. O cara consegue imprimir dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai chegar na venda do cara e vai dobrar o consumo, vai aumentar a qualidade do consumo, vai pedir para você comprar uma coisa de maior qualidade, porque ele simplesmente está pegando aquele dinheiro e colocando. Então, quando você aumenta de 10 para 20 milhões de reais, porque você está imprimindo aquele dinheiro, quer dizer, as pessoas gastavam 10, passaram a gastar 20 de uma hora para outra, o comerciante vai começar a subir o preço. Se você, por exemplo, está numa escola que cabem 30 crianças, aí custa R$2.000 a mensalidade, caríssima. Aí chega alguém falando, olha, meu filho está fora, mas eu queria colocar ele aí dentro, eu pago 4 mil. No ano seguinte, a sua filha que está lá por R$2.000, o cara vai dar um migué qualquer nela, dizer assim, olha, infelizmente, ela tem que sair porque vai entrar outro cara de 4 mil. Então, se você tem um fluxo de grana entrando, você tem inflação, isso não tem muito jeito. Quando um cara está imprimindo dinheiro sozinho, ele não gera inflação. Agora, se você pega uma cidade com 10 mil habitantes, tem 5 mil pessoas emitindo dinheiro, cara, daqui a pouco o colégio vai custar o preço do Eleva, R$10.000 por mês, 8 mil, o preço dos colégios top de São Paulo, mesmo numa escolinha pequena, porque você está imprimindo dinheiro. Tá? Então, o problema da impressão do dinheiro, de fato, é gerar inflação em tudo. E qual é o problema de gerar inflação? É porque a gente tem um estoque de crédito, tem um estoque de dívida enorme, que está hoje sendo pago a 3,75. Se eu tiver que subir esses juros, por quê? Por que eu vou subir o juro? Porque assim, está entrando dinheiro, a inflação saiu de, sei lá, 4% para 9%, saiu para 12%, você está recebendo 3%, você não vai nunca mais colocar seu dinheiro no governo. Aí o governo vai ter que subir para 12%, para 15%, para 16%. Então, imprimir o dinheiro, como as pessoas falam, na verdade é destruir o sistema de financiamento da dívida pública, acabar com ele. Aí a gente vai começar a voltar para a década de 80, a gente vai rolar numa inflação de 20%, de 30%, de 50%, de 20% ao mês, como era na época do Collor,
porque a gente se habituou com essa ciranda financeira. Tá? Então, essa solução de imprimir dinheiro, não vejo como funcionar. O que pode acontecer, e preste atenção aqui, eu falei num vídeo também há alguns dias atrás, talvez uns 10 dias, naquele vídeo do dia 14 mesmo eu falei isso também, que muito provavelmente os países não devem conseguir em algum momento se financiar. Ou seja, tomar dinheiro novo no mercado para colocar na economia. Por quê? Porque não existe o dinheiro, cara. Sabe? O italiano não tem dinheiro para comprar título italiano. Tá certo? O chinês está tentando voltar aí, mas ele não tem para quem vender. Tá? E assim, o chinês não tem euro. Quer dizer, tem um pouquinho, mas esse euro dele não está em dinheiro. Esse euro está em título. Então ele não pode pegar um título e trocar por outro. Então, as pessoas estão sem grana, todo mundo, o mundo inteiro. A liquidez é muito pequena. Hoje a gente chama de... Está dizendo que cash is king, né? Caixa é o rei hoje. E quase ninguém tem caixa. Não é? E com a queda da economia, quando eu falo da queda da economia, eu estou falando com a queda de 50% a 60% das receitas das empresas, o caixa cai mais ainda. Tá? Então não existe essa possibilidade. Eu sugeri, e não é impossível, e pode acontecer no Brasil, talvez de outra forma, que os países comecem a se financiar com já estamos falando aqui de um orçamento paralelo, né? Seria uma dívida pública paralela, que seria semelhante, não é a mesma coisa, mas semelhante ao que nós tínhamos na época da Segunda Guerra, os war bonds, os bônus de guerra. E o que é o bônus de guerra? É um título específico para o esforço de guerra. Então quando você colocava a sua grana ali, uma parte era porque você queria vencer os alemães, né? Outra parte é que você ia receber um jurinho do governo lá adiante. Atualmente, provavelmente os caras vão colocar isso aí quase que humanitariamente. Vai ser juro zero para pagar daqui a 10 anos. E todos os ricaços aí a gente vai pedir para os caras ajudarem. As empresas não estão fazendo um monte de doação? Seria, em vez de você doar isso aí, você pega o seu caixa, a sua disponibilidade e compra esses títulos de guerra. Você vai receber daqui a 10 anos com juro zero. Aqui no Brasil a gente teve algumas coisas nesse sentido, né? O que a gente chamou de empréstimo compulsório na década de 80, se não me engano, em que assim, o governo precisava se financiar, não tinha ninguém para financiar o governo, aí ele simplesmente falava o seguinte, então eu vou subir o imposto aqui de tanto, e isso aí vai funcionar como, não é um imposto, vai ser um empréstimo compulsório que você vai receber lá na frente. Então não seria surpreendente se no momento em que você nem com bônus de guerra você consegue se financiar, você começar a colocar as pessoas que têm mais liquidez para serem compulsoriamente levadas a comprar esse título. Não é impossível. Mas se isso acontecer, possivelmente esses títulos vão ter uma qualidade sofrível, né? Apesar de ser o governo garantindo, eles vão ter juro baixo, vão ter pagamento lá na frente, o pagamento provavelmente vai poder ser trocado, se as empresas que cacifaram, poder ser trocado por créditos tributários e não sei o quê. Como é que não soa uma campainha na sua cabeça sobre o que é isso, não? É uma dívida que o governo tem e promete pagar e não sabe se vai pagar? Precatório. Então assim, a gente pode acabar, se a gente realmente entrar numa lógica dessa, a gente tem que sair desse buraco. Não é? As pessoas têm que receber grana, o governo tem que ajudar as microempresas, ainda que o governo não ajude as microempresas, alguma coisa, micro e pequenas, né? Ele tem que simplesmente acabar suspender os contratos deles para que eles não sejam executados. Isso aí já está sendo feito, tem que fazer, não é? Mas como financiar isso? Não é? Se a gente realmente for para esse caminho de criar um orçamento paralelo e criar eventualmente uma emissão paralela de títulos, não é? Com características especiais, com vencimentos em 10 anos, em 15 anos, com características, por exemplo, de eu não vou te pagar, mas eu posso te dar um crédito tributário daqui a 5 anos, com uma empresa grandona, e a empresa for compulsoriamente colocada a comprar esse título, pode ser que a gente daqui a 5, 10, 15 anos vire o país dos precatórios. Tá certo? Um monte de título de guerra, não é? Que está aí no mercado, ruim, péssimo, o governo captou eventualmente R$1 trilhão, e esse título daqui a 5 anos está valendo 200, 220 bi, que é mais ou menos o que acontece no sistema de precatórios, tá certo? Não é muito diferente. Então a gente tem que ficar atento, porque o governo não vai deixar, pelo meu entendimento, e nem deve, não vai deixar as pessoas quebrarem, se esse negócio durar 2 meses, não vai deixar todo mundo quebrar dessa maneira. O que falta para o governo hoje é cadastro, né? Ele não consegue fazer a grana chegar nas pessoas, nem nas pessoas jurídicas. É difícil, não é tão simples. Mas na hora que ele conseguir organizar isso, ele vai tentar congelar a economia para a gente, quando voltar vivo, de alguma maneira. Mas e o financiamento disso? É isso que a gente tem que ficar atento. Tá? Possivelmente, a gente vai acabar encarando esse bônus de guerra que vai virar, talvez, no futuro, um mar de precatórios. E é a solução, gente. Ninguém sabia que esse vírus vinha e agora é isso.